Olá, irmãos, irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Estou gravando hoje, dia 24 de outubro, são 18 horas e 28 minutos. Eu sei que vocês vão ficar apavorados, né, porque eu também tô. Não sei por que a imagem tá desse jeito, não sei o que aconteceu com o celular, mas vamos que vamos, né? Não importa, né? A imagem não importa, importa é o estudo, né? É o que nós vamos estar estudando, o que nós vamos estar vendo aqui hoje. Isso aqui é o mais importante. Então vamos lá. Depois eu vou tentar ver o que aconteceu aí com essa imagem. Vou tentar descobrir e tentar corrigir. Continuando o nosso estudo, eu espero que vocês todos estejam bem, debaixo da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês tenham passado até agora uma semana de bênçãos, recebendo as bênçãos de Deus e sendo agradecidos, e que o que falta para terminar a semana, que é o restante de hoje e o dia de amanhã, vocês experimentem a presença de Deus, que é o melhor de Deus na nossa vida, é a presença dele, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém, né? Então vamos lá. O que nós estamos estudando? Nós estamos no capítulo 3 do livro de Gênesis e estamos estudando sobre a queda. A queda de Adão e Eva. Esse é o ponto que nós estamos estudando. E vamos ficar algum tempo estudando sobre isso, porque tem muitos detalhes aqui que a gente precisa entender para entender melhor, né? Vamos dizer assim, a palavra de Deus, né? Eu já falei com vocês, eu quero repetir, e tá aqui, olha para vocês verem que eu falei, mas está aqui também nesse livro, e hoje então que tá difícil para ver aqui, ó, tá vendo? De Warren Wiersbe, alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Ele também diz a mesma coisa. Ele diz que se Gênesis 3 não estivesse na Bíblia, a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ela não existiria. Ele começa aqui falando sobre os perigos no paraíso, no capítulo 3, dizendo isso. E ele diz por quê? Ele fala isso porque o resto das escrituras documenta as tristes consequências do pecado de Adão e explica o que Deus, em sua graça, fez para nos resgatar. Então, eu já tinha falado isso para vocês, que Gênesis, o livro de Gênesis, se você não conhecer bem o livro de Gênesis, você não chega lá em Apocalipse. Você não vai conseguir entender a mensagem da Bíblia como um todo, você não vai conseguir entender os evangelhos, que conta Jesus, a vinda de Jesus, nem as profecias do Antigo Testamento, especialmente Isaías, Ezequiel, né? Você não vai conseguir entender, mas dentro do Gênesis é o capítulo 3. Porque o capítulo 3 é, vamos dizer assim, a força motriz de todo o processo de salvação. Tudo começou com a queda. Com a queda. Se não tivesse acontecido a queda, não haveria a necessidade da redenção, de Jesus morrer numa cruz, não haveria nada disso. Então nós precisamos entender bem a engenhosidade de Satanás, olha só, para criar uma situação que tivesse que mover os céus para salvar essa criatura de Deus, esse ser que Deus criou e antes criou todo um mundo, né, de beleza para ele, de estrutura para ele, um local, um jardim onde ele pudesse viver, né? Mas Satanás quer destruir este homem, esse ser amado por Deus, que Deus criou, e tentando assim, vamos dizer assim, aborrecer Deus, né?
aborrecer Deus, deixar Deus aborrecido. E ele sabia muito bem, olha só, isso é importante a gente falar aqui, Satanás sabia muito bem que Deus criou o homem porque queria ter um relacionamento com o homem. E ele tinha certeza que o pecado iria separar Deus do homem. E ele iria agora começar uma outra etapa da sua engenhosidade, fazendo com que o homem passasse a adorá-lo. E infelizmente a gente está vendo que isso está acontecendo, né, gente? Vamos ser honestos aí, vamos ter os nossos olhos abertos, não vamos tentar nos enganar. Nós temos muitos, não poucos, muitos adoradores dele, vocês sabem, dele o outro, né? Não é bom a gente ficar falando aqui o nome. Alguns disfarçados, não é isso? Alguns disfarçados, e agora outros descarados, dizendo claramente que são mesmo adoradores dessa coisa aí, tá? Não quero nem ficar falando. Muito bem, então, Gênesis, o capítulo 3, ele tem 18 não, ele tem 24 versículos, mas nós vamos estar primeiro trabalhando essa primeira parte aqui, que vai dos versículos 1 até o versículo 18, mas não hoje. Ao longo, né, dos nossos estudos nos próximos dias, nós vamos estar trabalhando primeiro essa porção de Gênesis 3, de 1 a 18, não é isso? Muito bem. Esse autor aqui que eu falei para vocês, ele deixa claro que o resto das escrituras documentadas, elas, na realidade, a escritura, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vai por aí afora, o que ela relata mesmo, o que ela documenta, são as tristes consequências do pecado de Adão, que começou aí em Gênesis 3, e ela explica o que Deus, pela sua graça, ele teve de fazer para nos resgatar. Então vocês precisam entender Gênesis capítulo 3, né? Quando a gente compreende essas verdades fundamentais deste importante capítulo aí, é possível nós entendermos melhor algumas argumentações do apóstolo Paulo, quando ele fala especialmente na carta aos Romanos sobre a justificação pela fé. Romanos capítulo 5, se não me falha a memória, e também os ensinamentos que ele dá na carta que ele escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2, de 8 a 15, e a futura ressurreição que ele descreve à igreja de Corinto, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, vocês estão entendendo? Se a gente entende aqui essa questão da queda, do pecado de Adão, olha quanta coisa lá na frente, lá no Novo Testamento, vão ficar mais claras para nós, né? Vão ficar mais fáceis de serem entendidos. Que a justificação, que está lá em Romanos capítulo 5, os ensinamentos sobre a conduta de homens e mulheres dentro da igreja, que está em 1 Timóteo 2, de 8 a 15, nós estamos estudando esse capítulo na escola dominical, e a explicação que o apóstolo Paulo dá sobre a futura ressurreição, que ele explica isso à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 15. Tá? A desobediência de Adão, o que ela fez na realidade? Ela trouxe o pecado para dentro da raça humana. E isso é gravíssimo. Essa é a gravidade do pecado de Adão. Agora, a Bíblia, ela não oferece para a gente qualquer explicação sobre essa existência de Satanás e do mal antes da queda do homem. Porque a Bíblia já começa ali com a criação. Gênesis capítulo 1 é a criação.
né? Gênesis capítulo 2, ele vai, né, dando continuação, termina falando do façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Homem e mulher os criou. E no capítulo 3 entra a queda. Então, antes da queda, a gente não tem nenhuma informação bíblica, prática, para nós entendermos essa questão da existência de Satanás e do mal. O registro que nós temos aqui no capítulo 3, é bom que vocês entendam, e vocês vão encontrar pessoas que vão questionar isso, não é um mito. Não é uma coisa assim que não existiu. Não é. Se a queda do homem, na verdade, não tivesse ocorrido, vamos lá, se a queda do homem não ocorreu, então a fé cristã ela foi construída em cima de fábulas, em cima de não fatos, de não acontecimentos. E Jesus, aí nós vamos lá, aí Jesus Cristo sofreu desnecessariamente. Para que ele morreu na cruz? Se nós não acreditarmos realmente que houve a queda aí do homem, ela realmente ocorreu, não é um mito, não é uma fábula, tá? Não é um engodo, não é nada disso, ela realmente aconteceu. Então, de Gênesis 3 até Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia ela registra o conflito entre Deus e Satanás, desde Gênesis até Apocalipse. Ela registra o pecado e a justiça. O pecado através de Satanás e a justiça de Deus. E ela insta, ela cobra, ela exige dos pecadores o arrependimento e exige dos pecadores que confiem em Jesus Cristo. Nós que confiamos em Jesus Cristo, nós somos prova da paz que isso traz ao nosso coração com a certeza da nossa salvação. Dito isso, vou ler de novo Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 18. E vamos ver até onde a gente consegue ir hoje. O título de Gênesis capítulo 3 é A Queda. Na minha tradução aqui, nesta minha Bíblia aqui, tá, gente? Aqui, ó, essa Bíblia aqui. Outra Bíblia pode ter, né, um outro título aí. Então, não se apeguem, nem entenda ou ache que esse é o título e pronto, acabado. Ou o título que tiver na sua Bíblia. Então, em Gênesis capítulo 3 diz assim, mas, olha só, já começa com uma conjunção adversativa, né? Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade, olha só, ela não disse, ela perguntou, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, presta atenção, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, Deus disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Tá aí, esses são os 18 primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Gênesis. Então vamos lá, tá? Como a gente já falou aqui, nós estamos diante de um dos mais importantes capítulos da Bíblia. Sem o relato que nós temos aqui nesse capítulo 3, nós seríamos incapazes de saber 3 coisas. É assim que eu aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos. 3 coisas. Primeiro, a causa da maldade, da perversidade generalizada das pessoas. Nós vamos saber a causa da maldade e da perversidade das pessoas por causa de Gênesis capítulo 3. Segundo, a experiência universal do sofrimento, da dor e da doença. Porque até aqui não tinha nada disso. Quando eles são expulsos do Éden, começa tudo isso. Terceiro, nós vamos ficar sabendo, vamos ser capazes de saber qual é a realidade da morte. A realidade da morte para todos. Para todos. De onde vêm estas coisas? Qual a origem delas? Por que a humanidade é assim? Por que nós sofremos, morremos, passamos por tantas dificuldades? Nós só vamos compreender isso se a gente ler aqui Gênesis capítulo 3. Vocês já se depararam com essa situação, gente? De pessoas falarem assim: eu não concordo. Por que as pessoas sofrem? Né? Por que o fulano está sofrendo tanto? E ele diz: por que a humanidade está sofrendo tanto? É porque não conhece Gênesis capítulo 3, ou conhece e não acredita. Né? Não está falando sobre isso também. Veja bem, no capítulo anterior, Moisés, ele vai relatar, ele faz um relato detalhado de como Deus foi bondoso com o homem que ele havia criado, a começar do jardim que Deus criou para ele, um jardim maravilhoso que plantou para ele, para ser a sua moradia, o seu lugar de vivência. Desculpa. Logo depois, o que Deus faz com esse homem? Dá para ele uma companheira, uma auxiliadora que era semelhante a ele. Não era como os animais, não era uma fêmea de um animal qualquer, não. Era uma mulher, uma auxiliadora semelhante a ele. Agora, diante de tanta benevolência, né, nós lemos horrorizado aqui a grande ingratidão do homem e da sua mulher para com o seu Criador, tão bondoso e generoso. Queremos
Vamos tentar entrar aqui, mergulhar aqui neste capítulo, um dos mais importantes capítulos da Bíblia, vendo a primeira parte da narrativa, onde a serpente tenta a mulher. Em seguida, a mulher convence o marido e os dois desobedecem a Deus, e depois Deus vem ao encontro deles e os questiona. Vem ao encontro deles para questioná-los. Vamos começar então, falando um pouco aí dessa maledeta aí, dessa serpente. Como que essa serpente aí entrou no jardim do Éden tentando a mulher? Isso aí está nos versos 1 a 5. Não vou ler de novo, né? Para a gente ganhar tempo, porque eu já li aí esse diálogo da serpente com a mulher. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então como é que ela aparece aí e começa esse diálogo aí com a mulher, né? Muito bem. Veja que ele começa aí, Moisés, né? Começa esse capítulo com essa conjunção aí. Mas, né? Começa aqui com mais. É porque o que vai acontecer está em contraste com o que está dito antes. Que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Vamos ver aqui. Olha só, isso tá só para provar para vocês. Capítulo 2, versículo, eu vou ler o 24, 24 e 25, são os dois últimos versículos do capítulo 2, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens. Perceberam a ligação que Moisés faz do capítulo 2 com o capítulo 3? O capítulo 2 termina dizendo que eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Mas a serpente muito sagaz. Olha só. Então esse mais é exatamente para ligar o capítulo 3 com o final do capítulo 2. Por que eles não perceberam? Eles não... perceberam? Deixa eu só voltar a ler aqui. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Não é que eles não perceberam, não. Eles sabiam que estavam nus, mas não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Estavam nus, mas não se envergonhavam. Eles estavam no estado de inocência, de pureza, tá? Que veio a terminar logo agora, logo em seguida, né? E o processo da queda começa com a presença, o aparecimento dessa serpente maledeta aí no meio do jardim. Quando eu falo, né, aqui que Adão e Eva estavam num estado de pureza e de inocência, vocês são capazes de entender isso observando uma criança. A criança, olha só, a criança bem pequenininha, que está começando a andar, ela anda nua, ó, e não está nem aí. Não está nem aí, não tem vergonha. E ela vai crescendo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, manda tirar a roupa, sai correndo nu, entendeu? E salvo alguns outros casos, né, de alguma doença, alguma coisa, ela até continua depois assim. Por quê? Porque ela continua no estado de inocência e de pureza. Mas depois de uma certa idade, a criança já começa a se envergonhar. Ela já começa a entender que, peraí, tá todo mundo andando de roupa, por que eu tô andando nu? Tá? Ela perde, na realidade é isso que acontece, ela perde aquela pureza. Eu posso andar nu. Ninguém tá andando, mas eu ando nu. Sai correndo nu. Mas depois de uma certa idade, ela perde essa inocência. Por quê? Porque ela olha e vê os outros com roupa. Todo mundo coberto. Ela fala, também vou me cobrir. Eu não quero que olhem para mim. E tá entendendo? Eu vou ficar envergonhado. Então, o estado de Adão e Eva
antes da serpente, vamos estabelecer aqui, era esse estado de pureza e de inocência, até que essa pureza e inocência vai logo terminar com esse processo de queda, com a presença dessa serpente no meio do jardim. É interessante que Moisés, ele fala aqui, no capítulo 3, versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Moisés trata a serpente como um animal selvagem. Ela era a mais astuta de todos os animais selvagens. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensaria que Moisés deveria tê-la classificado como entre os animais, na realidade, que rastejam, né? Porque, lembra quando eu falei isso para vocês? Quando Deus falou para a terra produzir, lembra desse estudo? Quando Deus falou... Nossa, a garganta tá ruim. Quando Deus falou para a terra, foi em qual dia? Deixa eu lembrar aqui. Foi no dia 6º. No 6º dia, quando Deus criou os animais e logo depois criou o homem, ele diz assim, que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens. Mas aqui, Moisés não classifica a serpente como um animal que rasteja. Vocês viram que eu li aqui. Ele classifica a serpente como um animal selvagem, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens. Mas ele diz, por que Moisés, a gente pensa, né, não classificou a serpente como um animal que rasteja sobre a terra? Porque é assim que nós conhecemos, não é isso? Cobra e serpente, e não sei como é que seria essa classificação desses animais, né, que rastejam aí, e que a gente tem horror e ódio. Aqui, provavelmente, a serpente, a essa altura aqui, do capítulo 3, ela era um animal esperto, né, era um animal esperto. Ele fala aqui que ela era astuta, né? Ele era um animal diferente desses animais que rastejam que nós conhecemos hoje como a cobra. A serpente ainda não rastejava. Presta atenção nisso. Por isso que Moisés, quando escreve, fala que ela era um animal selvagem, mas não classificou a serpente como um animal que rasteja. Ela não estava classificada entre os animais que rastejam. Por quê? Porque isso só vai acontecer quando Deus profere para a serpente o juízo dela por ter feito Eva comer do fruto que não deveria ter comido. Quer ver isso? Vamos lá, Gênesis 3, versículo 14. Espera aí, vou chegar lá. 14. Então o Senhor disse à serpente, estou incomodada com essa imagem, mas é o que eu tenho. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Até aqui, no versículo 14 do capítulo 3, a serpente não rastejava. O rastejamento, nossa, nem sei se essa palavra existe, essa condenação determinando que a serpente rastejaria na terra, foi por causa do juízo de Deus sobre ela. Foi o juízo que Deus impetrou na vida da serpente pelo que ela fez. Então já começa aí, gente, a gente entender algumas coisas, né? Já começamos a entender algumas coisas aqui com relação, né, a essa serpente que tentou Eva. Eu estou até procurando aqui, lendo aqui de novo capítulo 3, versículo 1 e 2, porque quando a gente vê filme
né, sobre essa tentação aqui, sobre esse pecado de Adão e Eva, ou desenhos, né, em cadernos bíblicos, ou até mesmo em Bíblia infantil, especialmente, a gente vê que a serpente ela aparece assim no meio de uma árvore, não é assim? Já perceberam isso? Ela aparece assim entre uma árvore assim, e para ficar da altura da mulher e para conversar com a mulher. Olha, não é exatamente assim. Agora a gente está vendo aqui, ela não rastejava. Como é que ela era? A Bíblia não dá detalhes. Então ela tinha pezinho, não, a Bíblia não diz como é que é, tá? Mas ela não rastejava, então ela não precisava se esgueirando por uma árvore para chegar à altura de Eva para poder conversar com Eva. Então são detalhezinhos, vocês estão percebendo, que são muito interessantes, para a gente até desmistificar esses desenhos ou esses filmes, né, que aparece a cobra assim se esgueirando em cima de no tronco de uma árvore. Bom, então a gente fica sabendo aqui no versículo 14 que ela passou a rastejar porque Deus a julgou e determinou que a partir daquele instante ela iria rastejar. O que Moisés realmente diz aqui, fica claro, é que ela era... Espera só um pouquinho. Aqui. Estamos chegando. Beleza, fica à vontade aí, pastor. Aparecemos ontem. Então vamos continuar aqui, gente. Então, olha só. O que ele diz aqui pra gente? Qual a informação com relação à serpente que ele diz pra gente aqui? A única coisa que ele deixa claro aqui para nós é que ela era astuta. Havia sido criada por Deus? Sim. Lembra que eu falei isso na semana passada para vocês? Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela foi criada assim por Deus. Assim como todos os demais animais domésticos selvagens e os que rastejavam, mas não a serpente, nessa época lá do sexto dia, né? Perdi aqui. Ela também foi criada por Deus, tá? Mas o Moisés fala assim, mas ela era muito astuta. O que ele quis dizer com isso? Que ela era esperta, que ela era sagaz. E essa sagacidade da serpente era uma coisa natural nela. Ela já era assim, sagaz, sabe? Esperta. Mais sagaz do que os outros animais. Então, até aqui, neste momento aqui, nós não temos nenhuma indicação de que essa sagacidade da serpente era maliciosa. A gente não tem isso aqui. A gente não pode afirmar isso aqui. Moisés diz que ela era sagaz, que ela era astuta, mas não diz que ela era maliciosa. Ela era um animal mais esperto do que os outros, com relação aos outros animais, comparando com os outros animais que Deus havia criado. Deus havia criado a serpente dessa forma, sagaz, astuta, e talvez foi por isso que esse animal, né, a serpente, foi escolhido por esses poderes malignos que estavam entrando, penetrando no jardim do Éden, exatamente porque a serpente era um animal mais esperto e serviria perfeitamente aos propósitos desses poderes malignos que sutilmente são apresentados aqui nesse texto, nesse capítulo 3. Vou parar por aqui. São 34 minutos, eu sei que vocês não aguentam mais do que isso, mas comece a pensar nisso. Comecem a pensar nisto. Ela era sagaz,
ela era sutil, a serpente, ela era muito esperta, mas ela não era maliciosa. Moisés não descreve aqui que ela era maliciosa. Ele fala que mais a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens. Aí a gente fica assim, então por que ela fez isso? Porque já havia o mal estava penetrando, poderes malignos estavam se infiltrando no Éden para destruir a criação de Deus, para fazer a separação entre Deus e o homem. E ele sabia, eles, os poderes malignos, sabiam que isso só poderia acontecer através do pecado. E no caso aqui, pecado é a desobediência. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente continua ainda. Vamos continuar com essa serpente aí, que não tem umas coisinhas para falar mal dela. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Na paz de Cristo, Rei da Glória. Amém? Fiquem com Deus.